Loucos por dinheiro. Em nome da fé evangélica, algumas denominações extrapolam no zelo por arrecadar dinheiro para a manutenção da casa do Senhor. E o fazem com base em Malaquias 3,10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas vos advenha a maior abastança. Eu escrevi esse texto há 20 anos. E tudo que eu escrevi aqui está valendo. Eu vou apresentar aqui várias heresias, objetos ungidos, um estelionato religioso, mas esses objetos foram usados há 20 anos, agora eles estão apresentando novos objetos. E a vontade de arrecadar mais dinheiro continua. Tem havido uma interpretação perversa dessa passagem bíblica. Os dízimos passaram a ser um meio de salvação. Apresentam o dízimo como meio de salvação. E mais ainda, apresentam objetos ungidos que servem para libertação, progresso e muitas coisas. É preciso que os desavisados entendam que não podemos comprar as bênçãos de Deus, que não asseguramos a nossa salvação com as obras de nossas mãos, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, como está em Mateus 6,33. Em primeiro lugar, devemos garantir a nossa salvação mediante sincero arrependimento, confissão dos pecados, mudança de vida, aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Na qualidade de salvos, de crentes em Jesus, então cumpriremos seus mandamentos e, nessas condições, faremos jus a todas as bênçãos e promessas catalogadas na Bíblia. Vejam, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8. O dízimo e as ofertas alçadas não salvam, mas os salvos ofertam com alegria. Somos salvos para as boas obras, não somos salvos pelas boas obras. Não podemos colocar a fé no dízimo na campanha da qual participamos, nem na denominação em que congregamos. A fé salvífica é a fé do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição. Romanos 10:9, João 3:18. Nenhuma religião ou denominação, seja católica, seja evangélica, é caminho de salvação. O caminho é Jesus. João 14:6. O que se tem tornado público e notório é a busca sistemática e insaciável por recursos financeiros junto aos fiéis. Não resiste a uma análise mais profunda o argumento de que ninguém é forçado a contribuir, de que ninguém contribui
contra a sua própria vontade. A maioria dos que buscam essas denominações, que anunciam um evangelho deturpado e viciado, são almas, a maioria são de almas frágeis, enfraquecidas pelos embates da vida, que estão dispostas a fazer o sacrifício que for sugerido ou determinado. Não têm o conhecimento bíblico para refutar as heresias. Assim, acreditam que se venderem todos os seus bens e entregarem todo o seu dinheiro aos pés de Jesus, entre aspas, terão resposta imediata de Deus. A teoria do tudo ou nada é antibíblica e, portanto, herética. Certas denominações têm ensinado que riqueza é um sinal do favor de Deus e pobreza um sinal da falta de fé. Esta teologia é antibíblica e herética. Aqui e acolá tomamos conhecimento de casos de pessoas desesperadas, porque depositaram seus bens no cofre da denominação e agora não possuem nada, que tentaram comprar felicidade e bênçãos divinas e agora ficaram a ver navios. E o mais terrível, perderam completamente a fé. Vejam o que diz o Senhor Jesus. Bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós, que chorais, pois haveis de rir. Pois haveis de rir. Mas ai de vós, os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Lucas 6, versículos de 20 a 24. Só os pobres serão abençoados e os ricos irão para o inferno? Não. Há ricos que não colocam o coração nas riquezas e são salvos. Há pobres que anseiam por serem ricos e não são abençoados. Vejam, os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. O exemplo a seguir, pelo inusitado e extravagância teológica, sem paralelo na história recente da igreja, denotam uma situação de ambição desenfreada, de loucura inteligente, de ânsia incontida, só comparável aos tempos da diabólica Inquisição e da venda de indulgências. O brasileiro traz consigo a herança maldita da idolatria, exemplo das imagens dos santos falecidos, como algo tangível, visível, capaz de auxiliar na comunhão com Deus. Sabedores disto, procuram preencher a lacuna substituindo essas imagens por outras coisas, seja uma rosa, uma fitinha, um cajado, um manto, uma vassoura. É realmente uma jogada inteligente dos hereges. É imperioso que o povo de Deus saiba que coisas não transformam vidas, não trazem bênçãos, não afastam as maldições, não purificam os lares. A finalidade da igreja não é arrecadar dinheiro e o principal compromisso dos crentes não é contribuir com somas cada vez maiores. Vejamos mais o seguinte, vejamos uma série de objetos ungidos que
nos últimos 30 anos, apareceram em várias igrejas. Agora já mudaram. São outros objetos e mais outros a cada mês, lançando no mercado da fé essa heresia, apresentando novos modos de a pessoa contribuir mais e mais e conseguir através desses objetos a felicidade e a consagração, uma heresia. Por exemplo, vassoura consagrada. Eles fazem uma campanha vendendo vassouras e com essa vassoura você vai varrer tudo que não presta da sua vida. Sabonete do descarrego. Óleo de Israel. O ensino de que o óleo de Israel ou de Jericó é ungido, não encontra amparo na palavra de Deus. Gotas do sangue de Jesus. Há uns 30, 40 anos, eles vendiam uma cartela manchada de vermelho, dizendo que era o sangue de Jesus. Pedra de Israel. Aí faturaram muito com essa pedra, fazendo leilão de pedra de Israel. Pagode gospel, pista de danças destinada aos imitadores de Cristo. Queimar pecados e problemas. No púlpito, as pessoas traziam esse pecado e eles colocavam dentro do fogareiro e queimavam todos os pecados. Fogareiro, fogo nenhum vai queimar pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. O manto de Jesus. Eles faturaram muito em cima do manto de Jesus. O manto foi ungido, então todos deverão tocar no manto de Jesus. Bastava tocar. Isso também já passou. Sal grosso. O sal grosso continua em voga. O sal grosso que é usado na feitiçaria, muitas igrejas gostam de apresentar o sal grosso, que o sal grosso afasta demônios. Então, vamos comprar sal grosso e o preço é salgado mesmo. Cajado de Moisés. O faturamento foi alto em cima dessa heresia. A igreja vendia esse cajado assim, de 1 metro, 1,5 metros, e com essa pessoa, com esse cajado em casa, haveria prosperidade, libertação e tudo mais. Uma completa negação e uma heresia inominável. A Bíblia dá a receita para ficarmos livres das investidas do diabo e dos seus demônios. Vejam. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4, versos 7 e 8. Então não é negócio de vassoura, de cajado, de sal grosso, não. Você se sujeita a Deus, e ele resistir ao diabo, e ele foge de vós. Para uma pessoa livrar-se do mal, basta aproximar-se de Deus, com fé e obediência, arrepender-se e afastar-se do pecado. Veja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, darei prosperidade. Segundo Crônicas 7, 14. Não é preciso enxotar o diabo, ele fugirá diante de um crente fiel. Dispensáveis, pois, vassoura santa, sabonete ungido, sal grosso, óleo de Jericó e tantas outras inutilidades que não servem para nada, esses objetos ungidos. Não sei por qual razão os mercadores ainda não lançaram no mercado da fé produtos já muito conhecidos, tais como vela de 7 dias, rosário, imagens e chifre de boi. E por que não uma pirâmide ungida, uma cabeça de bode,
Um tridente para ferrar o diabo? Ou uma corda para amarrar os demônios? Por que não santificar e ungir todos os símbolos do movimento Nova Era e do ocultismo e vendê-los? Poder-se-ia alegar que o sagrado estava tomando o lugar do profano. Que tal a ideia da imagem ungida do Senhor Jesus na glória? Olha, iria vender muito bem, pois o seu sangue e o seu manto já não estão nas prateleiras. Há realmente um campo muito grande para diversificação nessa área. O perfume de Madalena, já cantado em hinos, poderia ser ungido para ser usado no dia a dia. Aliás, alguns anos atrás lançaram o perfume do Senhor Jesus, perfume de Madalena, perfume abençoado e perfume ungido. Então, pequenas gotas do Mar Vermelho, por onde Jesus passou, a capa milagrosa de Elias, fios da barba de Arão e por conseguinte. O tudo ou nada. Este último sacrifício, para quem está no fundo do poço, para quem participou de muitas campanhas e nada conseguiu, é o tiro de misericórdia. As entrevistas televisivas não contemplam os casos de desespero. Apresentam os que obtiveram sucesso. Realmente, Deus opera por sua infinita misericórdia, mas não pelo uso de objetos ou entrega de dinheiro. Se você continuar assim, meu amigo, minha amiga, se você continuar confiando em objetos, em coisas, você perderá tudo, ficará sem nada e colocará em risco a sua salvação. Outra coisa, você sendo associado, agora não é mais crente, não, é associado. Você sendo associado da igreja, você está salvo. Pode receber até um diploma de salvação. É assim, a heresia, ela se diversifica muito. Rosa de Sarão, rosa ungida, adquirida em campanha, por preço elevado, destinada a ungir a casa e afastar os males. Afasta coisa nenhuma. Você está direcionando, tirando o foco de Jesus Cristo, o foco do Senhor, para colocar em coisas, em objetos. Palmilha Santa. Isso foi há mais ou menos uns 30 anos. Eles lançaram no mercado da fé a palmilha. Você calçava aquela palmilha, colocava no seu sapato, e onde você colocasse a planta do seu pé, você teria sucesso. Emprego, dinheiro, seja lá o que for. Mentira do diabo. Rosário. O rosário de tal marca é ricamente ungido e beneficia quem o usa. Heresia pura. Rosário de fábrica nenhuma serve para coisa alguma. Jesus ensinou de forma clara como devemos orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, versículos 6 e 7. Ouçam bem, vou repetir. Diz o Senhor Jesus, e orando, não useis de vãs repetições. Não precisa você orar 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, para que Deus possa ouvir, não. Basta poucas palavras. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Exigir de Deus. Também tem uma interpretação perversa de Marcos 11, 24. Ensinando que devemos exigir de Deus. Exigir de Deus. O versículo diz, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas
ele diz que pedir é entendido como exigir. Onde que? Pedir uma coisa, exigir é outra. Nós não estamos em condição de exigir nada e nada do Senhor. Isso é heresia. Porque a palavra diz, pois aquele que pede, recebe. Aí vão mudar? Aquele que exige, recebe? De maneira alguma. Mudemos também todo o anunciado de 2 Crônicas 7,14, em que Deus declara que só responde a orações de pessoas humildes, arrependidas e convertidas. Mudemos então muitos outros versículos que nos ensinam a pedir a Deus e não dele exigir. Glorificado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem mais. Diz a palavra: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E os vendilhões do templo e mercadores da fé reflitam nessas palavras. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Nem se alcança nem o dom nem a salvação. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado. Te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Atos 8, versículos 20 e 23. Por fim, vamos meditar. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Lucas 19, 45 e 46. E o que nós vemos hoje, temos visto: casa que faz comércio de objetos ungidos. Compram e vendem. Compram um copo d'água por R$2 e vendem por R$50. E assim por diante. Então isso é comércio. Igreja não tem autorização para fazer comércio, comprar e vender. Teria que pagar imposto. Imposto de circulação de mercadoria. Então, meus amados, essa palavra é para reflexão. Eu escrevi há 20 anos, mas está valendo. Porque hoje continua a mesma coisa. Aquele, hoje em dia, é vinho. Vinho ungido. O pastor bota os braços lá dentro do vinho, ele, a mulher dele, mete aquele braço sujo, mão suja, e vende a R$1.000 uma garrafa. Uma garrafa daquele vinho sujo, que não serve para nada. Não traz, não produz libertação, não produz crescimento pessoal, crescimento na fé, coisa nenhuma. E assim por diante. Nós temos que abrir nossos olhos e esta palavra que você possa repassar como você puder, para que o povo de Deus não caia no laço, nesse laço da heresia. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus.